Castelo Falkenstein. Castelo Por isso eu Falkenstein. achei que era Castelo Rá-Tim-Bum. Deveria ter também. Caralho, velho. Imagina o mal A risada circulando pelos fatal. encanamentos do castelo. Saudades Castelo Rá-Tim-Bum. Tô pensando que morreu, né? Cara, Castelo Falkenstein é um sistema criado em 94, na gringa, né? Chegou aqui no Brasil pela Devir, em 98, e, salvo engano, ele teve uma reedição pela Retropunk recentemente. Então, Retropunk, como sempre lembramos aqui, por favor, patrocine a gente. E eu joguei tem uns 15 anos, joguei umas 2, 3 aventuras só de Castelo Falkenstein. Ele não é exatamente um sistema criado a partir de uma mídia específica. Dei uma trapaceada aqui, foda-se. Mas ele é basicamente um sistema criado a partir de um gênero. Então ele faz uma mistureba de elementos literários, etc., que vão meio que numa linha. Então, é um sistema steampunk. Ele começa com steampunk, a maior parte dele é steampunk, e é muito chato ler o livro em português, porque eles simplesmente traduziram para vaporpunk, e aí você tem que lidar com vários... O livro inteiro falando de vaporpunk. Totalmente diferente, né, de steampunk. Mas é porque vaporpunk é muito feio. Fica a literação do vapor, vaporpunk, é muito feio. E eles fazem uma mistureba disso com o universo feérico. Então, o resultado é basicamente um mundo vitoriano, que é o normal de tecnologia steampunk, só que como tem uns elementos de magia, tem uma coisa de conexão com o mundo das fadas e tal, essa tecnologia expandiu muito além do que realmente existiu na época, né? E a magia é algo que existe, é recorrente, e você tem criaturas místicas ou criaturas e espécies de origem feérica, ou de origem do outro plano das fadas, que circulam no mundo real. Você pode fazer personagens que sejam, inclusive, fadas, né, nesse sentido. Então, o próprio livro fala que você tem que pensar em uma mistura que seja 1/3 Tolkien, 2/3 Júlio Verne. Ou seja, ele é mais uma ficção científica com elemento de fantasia do que uma fantasia com elemento de ficção científica. Você vai ter umas pitadas de Sherlock Holmes, você vai ter umas coisas de Um Mundo Perdido, você vai ter Hercule Poirot, você vai ter H.G. Wells, que é da Máquina do Tempo, Homem Invisível, etc. Então, assim, as inspirações são nessa linha. Eu lembro que é um sistema um negócio tão legal, assim, tão importante pra mim, que eu lembro que eu joguei em 3 aventuras e eu lembro do meu personagem, que era um empresário. Porque o mundo em que se passa é como se fosse uma versão alternativa do mundo real, em que você tem eles chamam de Nova Europa. Então é uma Europa alterada, tem um mar interno que foi causado por um incidente lá, causado pelas fadas, não sei o que e tal. E aí você tem meio que os estados, não são os estados modernos, são os estados daquela época. Então, por exemplo, eu jogava com um industrial prussiano. E aí ele era meio que um cientista / empresário que tinha guarda-chuvas especiais. Era meio que um pinguim do bem, assim. E eu lembro que não era um sistema... É um sistema muito interessante porque ele trabalha com uns elementos teatrais, assim. Então ele é feito para ser meio que, tipo, é tudo muito grandioso, é tudo muito melodramático, é tudo muito grande. Então, são grandes riscos, grandes sacrifícios, os vilões são muito ruins. Sabe aquele vilão de filme dos anos 40, assim, que tem o bigodinho, aquele vilão de filme preto e branco, tem o bigodinho, e amarra a mocinha no trilho do trem? É naquela linha, assim. É meio que naquela linha. Então é tudo muito caricato, é tudo muito cartunesco. É feito para ser desse jeito. E aí você vai compor o seu personagem com algo que vai nessa linha. Então, por exemplo, a ficha do personagem que você faz, na verdade, é o diário. Você vai escrever o diário do personagem. Então, você vai respondendo algumas perguntas, explicando a história do seu personagem. Como é que você chegou até ali? Onde você nasceu? Quem você era? O que você aprendeu? Ele vai te fazendo algumas perguntas sobre a sua história, você vai escrevendo esse diário. Em alguns momentos, você vai começar a falar, então ele começou a praticar equitação quando ele era criança. E isso vai justificar você ter essa habilidade de equitação lá na frente. Então, vai chegar um momento em que você vai listar quais são as habilidades em que você é muito bom e quais são as coisas que você é ruim. Você vai ter pontos fortes e pontos fracos, vai ter grandes habilidades, vai ter defeitos, etc. E aí, eu não vou entrar em detalhes sobre como o sistema funciona, mas uma das coisas interessantes era como é que você fazia os testes para saber o sucesso das coisas. Que basicamente consistia em o seu nível, você tinha um nível em todas as habilidades. Se você não mexia numa habilidade específica, você tinha nível médio. Então você era uma pessoa média naquilo. E aí você escolhia quais eram as habilidades em que você era ótimo, quais as habilidades em que você era excelente, quais as habilidades em que você era extraordinário. E como consequência você escolhia quais as habilidades que você era inferior à média, muito ruim e um lixão estrondoso.
E aí, a dificuldade, os feitos, que é o nome que ele dá para as coisas que você vai fazer, o mestre vai dizer, basicamente, qual é o nível de dificuldade daquilo. Ou seja, isso aqui é uma coisa de dificuldade média. Se você tem nível médio daquilo, você faz. Se você não tem nível médio, se você é abaixo da média, você vai ter uma dificuldadezinha. E aí você vai ter um elemento de sorte que vai te permitir fazer aquilo. E aí ele usa o baralho. Então você vai ter um baralho e você vai distribuir cartas e as pessoas vão ter uma mão da sorte. Então, você tem 4 cartas. E aí cada habilidade está relacionada a um dos naipes. Então, se você quiser reforçar uma habilidade, cada carta vai dar um bônus, vamos dizer assim, para aumentar o que seria o seu nível naquela habilidade para uma ação, você tem que ter uma carta do naipe que seja relativa àquela habilidade. Então, eu vim com 4 cartas na mão, todas relacionadas a habilidades físicas. Se eu precisar fazer uma habilidade, um feito mental, que eu não tenha a habilidade necessária, eu tô fudido. Então, normalmente, o que você vai fazer é tentar se virar com as outras coisas ali, porque você vai se livrando de carta. Você usa uma carta, você pega outra. Então, você vai tentando girar a mão ali naquele processo. É claro que você não vai forçar isso, mas você vai fazendo isso ao longo do processo. Então, basicamente, a ideia é, se você tem capacidade, você faz. Se você não tem capacidade, você tem que contar com a sorte. Se você não contar com a sorte, paciência. E ele é um sistema que tem um certo grau, não é letalidade, mas é meio fácil de morrer gente. Quando você toma lá, quando você se machuca, você tira uma carta lá, se você tirar a carta do nome errado, você morre. Então, para quem gosta desse tipo de cenário, coisas vitorianas, coisas de steampunk, mundo feérico, cara, recomendo ir atrás. O livro está disponível, eu não sei esse livro tá na Amazon, no então a gente vai link botar o aí. link aí. Então vai ter o link para você se você quiser comprar. Saiu pela. Eu acho que a Jambô tá vendendo, né? Acho que a Não Jambô sei. vende também. Aqui na Amazon é só colecionador e usado. Então, tem a Retropunk que soltou e assim, não é caro. E tá esgotado da Retropunk, não esquece. Por isso que só tá tendo colecionador e usado. Mas eu sei que saiu inclusive uns suplementos, tá? Então, se você gosta de steampunk, se você gosta desses cenários que misturam tecnologia e magia, tecnologia especulativa, aquela coisa toda, é o seu rolê. Recomendo fortemente. Você procura na Amazon, tem algumas extensões deles. Tem Masterminds of Falkenstein, tem lá, tem High Adventure, The Steam Age, tem GURPS, Castle Falkenstein, tem também From Prussia with Love. Como a gente falou de adaptações, você acha na internet, por exemplo, a galera que faz ajustes no Fate para jogar Castelo Falkenstein. Então, se você está acostumado a jogar Fate, tá aí uma possibilidade. Acho que a galera que não se enquadra muito com o sistema, porque de fato é um sistema bem diferente, assim, do que tá do padrão que a gente está acostumado, assim, de dado, ficha, etc. Então, acho que se a galera quer. E ele é um pouco mais. Talvez até um pouco mais teatral do que o RPGístico, assim. Tem muito essa questão de você estar interpretando um lord inglês ali da era vitoriana, igual você falou. Aí onde as histórias e as lendas se misturam. E aí, igual o Vermelho estava falando, tem uma expansão que fala sobre a Prússia. Porque certamente tem uma descrição mais detalhada sobre a região da Prússia daquela época, contando com lendas que não sejam ali britânicas, né? Com lendas, às vezes, germânicas, etc. Aí você deve trazer alguma coisa mais da Escandinávia também. Então, certamente tem mais informações ali para trazer e preencher essa história ser contada. Eu joguei acho uma sessão só. Meu personagem era um anão norueguês, minerador, dono da mineradora. Então, acho que foi mais quase uma sessão zero, assim, criação de personagem e introdução. Então, não tenho tanta experiência em Castelo Falkenstein, mas acho curioso, assim. Não sei se é algo que eu tenho interesse em jogar realmente, por causa desse aspecto muito teatral dele, mas vale a pena conhecer como um conhecedor e um sommelier de sistemas. Só isso, às vezes você deve abrir um pouco mais de espaço para RPGs mais interpretativos, mais storytelling, mais roleplay do que só técnicas, dados e leads, né? Porque, cara, muito do que você joga do RPG e às vezes você não sabe que é divertido é a história que está sendo contada. Então, já vi muitos jogadores que eram só aqueles caras de opa, olha o Oblitai aí aparecendo, raidando. Seja bem-vindo, Oblitai. Faz tempo, hein? Hora de aparecer por aí, hein?
Então você já vi muito combeiro que gosta só de jogo tático, de grid, de mapinha, que de repente entrou numa onda de jogar um jogo mais de storytelling mesmo, um jogo mais de interpretação, e o cara viciou, ficou fã. Aconselho, fiquei curioso.